Olá, escolhi hoje mais uma vez falar de você. Nós já falamos aqui da consciência do homem, falamos da orientação, falamos da linguagem, do humor, falamos da vontade, falamos do pensamento do homem. Mas afinal, o que ou quem é esse tal de homem? Algumas teorias de hoje e de sempre procuram e procuraram explicar, responder essas questões. Quem é o homem? O que é o homem? E nós vamos achar essas questões levantadas no campo da filosofia, como era de se esperar, procurando uma resposta na origem, no campo da teologia, que também tem pretensões semelhantes, e no campo das ciências inexatas, da medicina, da psicologia, o que é o homem. Hoje há uma ideia bem popular, divulgada principalmente na igreja, a ideia do dualismo. O homem é um corpo material, o soma, e é a alma imaterial, intocável e imortal. Na verdade, essa ideia veio para dentro das igrejas chamadas cristãs. Ela veio trazida por um bispo que viveu no terceiro e no quarto século da nossa era, Agostinho. Agostinho era bispo da cidade de Hipona, na África. Ele é considerado o maior teólogo da Igreja Romana. Na verdade, ele é considerado santo e beato. E Agostinho é que trouxe estas ideias, ou essa ideia do dualismo. De onde que ele trouxe essa ideia? Não trouxe da teologia do Novo Testamento ou do Velho Testamento. Não trouxe da teologia da Bíblia. Ele trouxe de Platão. Platão era discípulo de Sócrates, que era o pai do dualismo, ou pelo menos seu grande defensor. A tal ponto que na véspera da execução de Sócrates, é conhecido que ele foi executado com veneno, com cicuta. Na véspera, era de se esperar que ele estivesse lamentando, reclamando. Não, ele estava tranquilo, porque segundo ele, segundo a sua teoria, o corpo é a prisão da alma. E sendo morto, ele ia libertar a sua alma. O estranho nisso tudo é que essas ideias que eram divulgadas por Platão, lembra que Sócrates não escreveu nenhum livro, nenhuma palavra. A voz de Sócrates está na boca de Platão. Pois bem, essas ideias agora platônicas foram incorporadas pelo bispo Agostinho. Portanto, ela não veio da teologia bíblica, ela veio da crença pagã, da crença grega de Sócrates e de Platão, que criam outras coisas pelas quais a gente tem que questionar o que eles diziam. Como também temos que questionar algumas coisas que dizia Agostinho, como o maniqueísmo. O que é maniqueísmo? Ele ensinava que o homem deve evitar a procriação, deve evitar o alimento animal. Afinal de contas, quando eu estou dizendo que não tem sustentação essa doutrina de um teólogo, chamado o maior teólogo da igreja, ela não tem sustentação na Bíblia, pois quando você lê a Bíblia já no primeiro capítulo, tem uma ordem: crescei, multiplicai, enchei o mundo. Como fazer isto se o homem foi criado um animal sexuado? Ele só reproduz através de sexo. E por que Agostinho dizia isso? Porque ele ensinava também, e isso pegou como um dogma, que o sexo foi o pecado de Eva, de Adão. Outra coisa que Agostinho ensinava era o monilismo. O monilismo é um termo também que se presta à teologia, que ensina que as pessoas que terão a bênção da salvação, elas serão levadas pura e exclusivamente por um elemento
que é o Espírito Santo, independente da vontade do homem. O monequeísmo é o contrário do sinergismo, que ensina que qualquer coisa que vier a acontecer ao homem em termos de destino, em termos de salvação, vai depender sim da ação de Deus, porém em sinergia, daí o nome sinergismo, com a vontade também do homem. Muito bem. Muitos anos, mais de 1000 anos antes de Agostinho e de todo o cristianismo na sua forma conhecida do Novo Testamento, um egípcio chamado Moshe, transliterado e traduzido e por nós conhecido como Moisés, escreveu o que nós conhecemos hoje como Pentateuco. E para Moisés, o homem é um ser holístico. Ele não tem uma alma, ele não tem um corpo. Ele é um conjunto desses elementos. A palavra usada por ele e por outros autores da Torá, que é o livro sagrado dos judeus, que corresponde no cristianismo ao Velho Testamento, a palavra hebraica nefesh, ela não tem a conotação de alma que se diz por aí. E eu estou aprofundando nessa fala, porque estive domingo em São Paulo e uma pessoa que me conduziu num carro de aplicativo era um pastor e ele defende essas ideias dessa alma, que quando a pessoa morre, ela é liberada do jeitinho que queria Sócrates e Platão. Ela é liberada e, se ela morreu em Cristo, ela é recebida no céu. Na verdade, para Moisés e para os escritores da Torá, como disse, alma é o homem todo. E esse vocábulo, o nefesh, ele pode ser traduzido por pessoa, vida, animais, até cadáver pode usar essa palavra. Portanto, o homem é preferível a gente entender o homem como um ser psicossomático, mas um só, porque essa alma, se ela é alguma coisa material, os anatomistas, e eu não sou um anatomista, mas estudei anatomia no curso de medicina. Estudei anatomia, lidei com vários cadáveres, eu, meus colegas e todos os médicos, e jamais vimos essa coisa que pode ser chamada por alma. Se ela é imaterial, como é que ela vai sair daqui e vai para o céu ou para qualquer lugar? Então, o senso comum das coisas não nos permite essa conclusão. O que sabemos é que o homem é, sim, um ser holístico, composto da matéria e composto das emoções, da mente, daquilo que é produzido ou administrado pelo cérebro. Para concluir essa conversa, eu quero dizer que levantei esse assunto porque toda vez que nós formos discutir o homem a nível de psiquiatria, temos que levar em conta que o homem é um todo. Um homem pode se comportar como, por exemplo, numa depressão, ele pode se comportar muito triste sem você achar um substrato material, anatômico. Ele pode ter os sintomas. Da vez passada nós falamos que são dois os principais, aqueles que são inerentes, que não devem faltar numa depressão. Falamos que era o humor persistentemente triste e a anedonia, ou seja, a falta do desejo. É verdade que a doença, depressão, pode trazer esse quadro. Mas também falamos, e repito, que uma pessoa que tem uma baixa função da glândula tireoide pode ser assim também. E o contrário também é verdadeiro. O hipertireoideu, ele é agitado, ele quer mudar tudo, ele quer resolver tudo, igualzinho quem tem ansiedade. Então, por que eu estou falando isso? Porque a teologia, ela estuda o homem e a psiquiatria, a psicologia, também estuda o homem. E há um momento em que elas se encontram para achar uma resposta. Então, eu citei aqui os ensinamentos da Bíblia
porque é na Bíblia que fundamenta a teologia. A teologia não pode ser sustentada na filosofia grega de Platão, nem na mitologia grega ou romana ou egípcia, qualquer que seja. Se for ciência, tem que ter base material. E eu vou aproveitar para dizer uma coisa. Quando eu repito aqui dizeres da Bíblia, é porque o que a Bíblia diz tem base material. A propósito, eu pretendo, não sei se no primeiro ou em alguns estudos futuros, discutir algumas questões ligadas à criação na Terra, alguma coisa ligada à relação que tem o homem com seu habitat, com a Terra. Muito obrigado, nos falamos outro dia.